Eu vou falar um pouquinho do desfraude, como é que está sendo o desfraude do Ézio. Ele está com 5 anos, ele fez 5 anos agora em abril de 2023. Eu já fiz um vídeo ano passado, quando eu comecei o desfraude do xixi, que eu comecei o desfraude foi em março, foi março de 2022, né? Eu tinha começado um pouquinho antes, lá para dezembro, não deu muito certo, então eu parei e em março eu voltei ensinando ele para fazer xixi no banheiro, né? Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link desse vídeo, porque eu não quero entrar muito em detalhe de como é que eu fiz o desfraude do xixi, porque esse vídeo aqui ele é mais do desfraude do cocô, porque eu não quis fazer os dois ao mesmo tempo, porque eu acho que seria muita coisa para ele, né? E para mim também, porque já foi difícil ensinar ele o xixi. Depois que eu percebi que ele pegou bem o xixi, eu comecei o cocô agora foi em janeiro, de janeiro para fevereiro de 2023. O cocô, eu achei que ele foi um pouco mais complicado, porque o cocô, a gente não faz sem estar com vontade, né? O xixi, por mais que eu leve ele no banheiro, ele não está com vontade, ele faz um pouquinho de xixi. Só que tem aquilo, ele não pede para fazer xixi. Para mim, eu não sei se é porque eu não dou oportunidade para ele, porque eu levo ele em casa de hora em hora, praticamente, no máximo 2 horas. E todas as vezes que eu levo ele no banheiro, eu falo na cabeça dele, quero fazer xixi. Vou ao banheiro, eu vou falar, ó, não é? Vamos fazer xixi. Como é que pede? Ele fala, quero fazer xixi. Vou ao banheiro, ele mesmo fala. Quando ele não falava, eu respondia por ele, tá? Eu fazia a pergunta e respondia, quero fazer xixi. Vou ao banheiro, estou com vontade, vou ao banheiro. Onde faz xixi? No vaso. Na roupa, não. No vaso, sim. Então, quando ele começou a falar, eu fazia as mesmas perguntas. Onde faz xixi? Ele fala no vaso. Na fralda? Não. Ele fala no vaso, sim. Ele faz assim hoje, né? Quando ele não falava, ele só ficava ouvindo. Mas entrou na cabeça dele, porque de tanto repetir, né? Eu repito muito. Quando eu falo que eu repito muito, não é uma, 2 vezes, não. São várias vezes. E todas as vezes que eu levo no banheiro. Não é uma vez que eu levo ele no banheiro. Eu não falo uma vez só. Enquanto eu estou no banheiro com ele, eu falo a mesma coisa umas 5 vezes. Então, pensa nisso. De hora em hora, eu falo praticamente umas 5 vezes cada coisa. De hora em hora. Então, é muita repetição. Assim, pelo menos, funcionou comigo, né? O cocô, como eu disse, ele é mais um pouco complicado, porque não tem como eu levar ele no banheiro e deixar ele sentado ali e falar para ele fazer, porque ele não vai fazer. O cocô tem que estar com vontade. E quando eu via que ele estava com vontade de fazer cocô, ele travava quando eu levava ele para o banheiro. Ele tem um horário de fazer o cocô dele e tem uma maneira também. Então, quando eu percebia que ele estava assim, eu ficava de olho nele, né? Eu via ele correndo, ele parava no cantinho, assim, ele fazia força, eu corria com ele para o banheiro, colocava ele sentado, ele travava. Ele não tem problema em ficar sentado. O problema dele, acho que é porque eu tirei ele, né, do lugar que ele estava e corri para o banheiro. Então, aquela vontade passava. Então, ele não fazia o cocô sentado. Não fazia. Aí passava 5 minutos que eu tirei ele do vaso, ele fazia o cocô na roupa, né, no caso na fralda, porque eu ainda estava deixando ele de fralda. Por causa do cocô, não pelo xixi. Então ele estava fazendo cocô parcelado, umas 5 vezes por dia, porque eu interrompi a vontade dele de fazer. Então, eu ficava naquilo umas 5 vezes por dia fazendo aquele cocô. E eu falando para ele, estou com vontade de fazer cocô, vou ao banheiro, estou com vontade de fazer cocô, vou ao banheiro, o tempo todo na cabeça dele. Cocô é para fazer sentado no vaso, sentado no vaso. Eu falo, ele repete para mim, é para fazer sentado no vaso, só que ele não faz sentado no vaso, tá? Agora, quando ele tá com vontade de fazer cocô, ele fica colocando a mão, sabe, assim, apertado na bexiga dele, se contorcendo. Eu sei que ele tá com vontade e levo ele pro banheiro. Eu ponho ele sentado, ele não faz sentado. Não sei por quê, ele fica sentado. Aí eu ponho ele dentro do box, em pé, ele faz força e o cocô sai em pé. Ele só quer fazer cocô agora em pé. Mas, pelo menos, ele avisa pra mim, o cocô ele avisa que quero fazer cocô, vou ao banheiro. Ele mesmo vai correndo pro banheiro quando ele sente que tá saindo. Começa a sair um pouquinho só na roupa dele, né? Suja só um pouquinho a cueca dele e ele corre pro banheiro. Mas se eu colocar ele sentado, ele não faz.
Não faz, não adianta. Eu tiro ele, como eu vou ter que dar um banho porque sujou um pouquinho. Põe ele dentro do box, pego um papel higiênico e fico embaixo segurando, esperando sair. Aí sai aquele pedação enorme, né? Eu já tentei várias vezes, eu falei assim, eu tenho que ver agora uma estratégia de migrar ele, né, para fazer ele sentado, ele entender que é para fazer sentado, já que ele tá indo pro banheiro, já que ele entendeu que cocô é no banheiro, tentar fazer com que ele sente. Eu tô pensando em comprar um piniquinho, porque quando ele começar a fazer em pé, né, eu assim, quando estiver saindo, eu ponho o pinico ali de baixo para ele ver que tá caindo no pinico. Eu ainda não sei, sabe? Eu tô aqui pensando ainda, mas já é um avanço enorme para mim. Ele está pedindo para ir ao banheiro para fazer cocô, avisando que está com vontade. E eu comecei a fazer isso em março. Então, abril, maio, tem 2 meses que eu tenho feito isso. E ele já começou a me avisar, né? Não tá do jeito que eu queria, porque se ele estiver na rua, eu não sei como é que eu vou fazer. Na verdade, na rua ele não vai fazer. Na rua ele vai, eu vou pôr ele sentado, ele vai travar e não vai fazer, né? Mas eu sei que aos poucos, né, ele vai conseguir. É um processo. Então, o xixi demorou 1 ano para ele aprender, o cocô também, é tudo um processo. Eu sei que a gente quer que as coisas aconteçam da noite pro dia, e não é assim, né? Então, 1 ano, gente, 1 ano para ensinar ele para fazer xixi, para ele não estar mais errando. Demorou muito, mas cada dia é uma evolução. Cada dia ele vai aprendendo. E assim a gente vai indo, né? Seguindo os dias, tentando uma maneira diferente. Eu vou tentar outra estratégia do cocô para ver se vai funcionar. Eu acredito sim que com o tempo ele vai entender que é para fazer sentado. Até porque teve uma vez que ele fez cocô na roupa, caiu um pedacinho no chão. Eu não vi que caiu, né? Uma bolinha ali no chão. Ele pegou e correu pro vaso, abriu o tampo e jogou lá dentro. Ele sabe que é cocô. Então ele sabe que é para fazer no vaso. Só que ele não faz. Ele prefere fazer em pé. Porque ele desde quando ele começou a andar, que ele começou a ficar em pé, ele sempre fez cocô em pé. Que é mais fácil de sair do que você fazer sentado, que não tem como fazer a massa tudo. Então, eu acho que é por isso, né? Que ele deve ter essa impressão de que cocô vai ficar amassado. Mas eu sei que vai dar tudo certo. Com o tempo, daqui a pouco, né, passando um tempinho, quando eu conseguir, eu gravo outro vídeo falando que eu consegui, como eu fiz para ele fazer o cocô dele sentadinho no vaso, bonitinho, né? Então eu espero aí que esse vídeo tenha ajudado alguém, para não perder a esperança, que eu sei que a gente quer que aconteça logo, mas, gente, não importa, se demorar 1 ano, vai tentando, que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo.